Oi, eu sou a Giovana e a gente veio aqui falar hoje da participação dos micro-organismos na produção de pães e massas. Oi, eu sou a Rafaela e as integrantes do nosso grupo são a Alice, a Ana Beatriz, a Andressa, a Giovana, a Isabela, eu e a Thaís. Aplicações práticas da microbiologia na área alimentícia. Eu vou falar um pouco sobre o processo da produção de pães e massas e a fermentação. No desenvolvimento da produção de pães e massas, uma das primeiras etapas é a panificação, que se trata da primeira etapa de produtos não fermentados ainda, e é o empastamento e amassamento mecânico de semolinas ou farinhas de trigo ricas em glúten, com água. A fermentação é uma etapa de descanso da massa depois dos processos mecânicos dos processos anteriores. O seu objetivo é a produção de gás carbônico e o desenvolvimento do glúten e a produção de sabor e aroma do pão, um processo crucial para o resultado de uma boa massa. Durante o processo, acontece uma série de modificações, onde as leveduras micro-organismos são as principais responsáveis. E na etapa de assamento da massa, sofre uma transformação radical com mudanças de ordem física e química, oferecendo ao final um produto digerível de aroma e paladar agradável. Durante o processo de fermentação, na produção de pães e massas, acontece uma série de modificações onde esses micro-organismos são os principais responsáveis, onde eles realizam um processo para a obtenção de energia sem a presença de oxigênio. Para que isso ocorra, é preciso combinar quantidades certas de leveduras para que elas transformem o açúcar em álcool e gás carbônico. A denominação científica do micróbio envolvido no processo é Saccharomyces cerevisiae, que é um fermento biológico, um fungo unicelular muito conhecido como levedura, que é utilizado justamente nessa fabricação de bebidas alcoólicas e produção de pães e massas. Sua estrutura é composta de uma parede celular, cápsula, membrana citoplasmática, citoplasma, núcleo, mitocôndrias e vácuolos. Esse micro-organismo possui uma parede celular revestida de quitina, dando à levedura a forma celular que a caracteriza. Essa parede faz com que evite danos osmóticos, pois exerce pressão no turgor, proporcionando a esses micro-organismos alguma plasticidade em condições ambientais prejudiciais. A parede celular e a membrana são conectadas pelo espaço periplásmico. Seu tipo de metabolismo bioquímico é aeróbio facultativo, ou seja, que tem a habilidade de se ajustar metabolicamente tanto em condições de aerobiose como de anaerobiose. Nesse processo aeróbio facultativo, os produtos finais do metabolismo do açúcar irão depender das condições ambientais em que a levedura se encontra. Assim, em aerobiose, o açúcar é transformado em biomassa, CO2 e água, e em anaerobiose, a maior parte é convertida em etanol e CO2, processo denominado de fermentação alcoólica. Seu modo de multiplicação é uma reprodução assexuada por brotamento, onde os novos brotos formados podem se separar do genitor ou se manter grudado a ele, podendo formar assim uma cadeia. Sobre a descrição do processo do micróbio na produção de massas e pães. O fungo é adicionado à massa porque, ao se multiplicarem e realizar seu metabolismo normal, produzem gás que expande a massa e a torna mais aerada e leve. A fermentação alcoólica é aquela que ocorre a produção de álcool e gás carbônico no final do processo. No caso de massas e pães, o fermento, o fungo, transforma o amido, glicose, da farinha em gás carbônico e álcool. As bolhas de gás carbônico ficam incapazes de sair da massa, acumulando gás e a deixando maior e mais fofa. Quando o pão é assado, tanto o gás carbônico quanto o álcool evapora e as propriedades e características do pão começam a aparecer. A levedura, usando seu sistema enzimático, consome os açúcares da massa, transformando-os em dióxido de carbono, CO2, e álcool, etanol. Nessa reação, o ácido pirúvico é descarboxilado, perde sua hidroxila, gerando acetaldeído, por meio da ação de enzima piruvato descarboxilase, ausente em animais. Como resultado dessa fermentação, o NADH produz a redução do acetaldeído a moléculas de etanol, produzindo ainda o dióxido de carbono. Por fim, aqui é uma breve conclusão do que foi abordado durante a nossa apresentação da importância dessa fermentação em massas e em pães na indústria alimentar.
em relação a esse micróbio envolvido, que é um fungo, né, conhecido como a levedura, que participa desse processo de fermentação para que a gente tenha e obtenha os pães e massas tal como conhecemos. Essas são nossas referências bibliográficas. Muito obrigada!